Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Estamos aqui discutindo sobre o novo CPC, que é a Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Nós estamos aí nas portas dela entrar de fato em vigor, e são tantas as questões, são tantas as dúvidas, e acho que é importante a gente discutir. E nesse ponto, a Univale, junto com a TV Univale, aliado também ao curso de Direito, está tentando trazer o debate, enriquecer, tanto para os acadêmicos de Direito, quanto nós também do meio dos professores, e para a comunidade de forma geral, trazer algumas questões que são importantes, né? Porque eles também vão sofrer repercussão disso aqui. Professor Otávio, enquanto a gente estava aqui no nosso intervalo, a gente estava discutindo, a gente fica conversando aqui sobre algumas questões que às vezes não dá tempo de falar no ar, mas o novo CPC... A maior dúvida da sociedade e a maior reclamação dos operadores do direito, pelo que a gente vê no dia a dia, é morosidade da justiça. Pergunta-se, o novo CPC, de fato, ele vai trazer na prática uma agilidade processual? Muito bem. Pergunta difícil de responder, porque é algo que está por vir, né? Nós não sabemos ainda o reflexo que isso pode ter, mas a princípio a gente pode ter uma ideia básica. Primeiro, nós temos que pensar que o novo código ele exige uma mudança de cultura. O processo hoje ele vai se iniciar como primeiro ato do processo uma audiência de conciliação ou mediação. Isso para que só prossigam os processos que realmente não tem a possibilidade de as partes se autocompuserem. O novo código ele tem ferramentas que vão possibilitar que o processo seja agilizado, que combata essa morosidade. Eu destaco, por exemplo, a possibilidade de estabelecer um calendário do processo. O que é isso? Hoje, o juiz pode instar as partes a estabelecer datas para os atos que têm que ser praticados. E as partes já vão estar intimadas a partir daquele momento. Então, por exemplo, o juiz, nessa audiência de conciliação, por exemplo, que é a prévia, ele pode dizer o seguinte para os advogados: tem acordo? Se não tem acordo, então tudo bem, vamos estabelecer aqui o calendário do processo. Advogado, o senhor tem 15 dias para apresentar a defesa. Então, o senhor vai apresentar a defesa, suponhamos, até o dia 30. Advogado autor, em respeito ao contraditório, o senhor vai ter vista dessa defesa e vai poder se manifestar quanto aos termos dela. E o senhor vai ter mais 15 dias, se ele apresenta até o dia 30, o senhor tem até o dia 15 do outro mês para apresentar a sua impugnação. Considerando que dia 15 o senhor vai apresentar a sua impugnação, vocês vão praticar o ato seguinte até o dia 5. Isso vai possibilitar uma agilização muito grande do processo, porque antes esses atos eles dependiam de instrumentalização por parte dos servidores do Poder Judiciário. Chegava a defesa, tinha que juntar, tinha que intimar o outro, esperar o prazo passar, entre um ato e outro demorava 2, 3 meses. Agora, com isso, se for bem utilizado, a possibilidade de agilização do processo é muito grande. Interessante. Interessante essa última fala sua aí, professor Otávio. Se for bem utilizado. E nós temos que trabalhar também com a boa-fé processual, porque senão, infelizmente, a coisa não muda. Se o operador do direito ele não trabalhar, e ele também, por exemplo, como advogado de uma das partes, ele tiver interesse numa resolução rápida, vamos colocar assim, do seu problema, ele precisa também caminhar em direção a isso e conversar com o seu cliente. Então, acredito que é algo que tem que ser, de fato, implementado por todo o sistema jurídico, por todas as partes que compõem o processo, não é verdade? Sim, inclusive você tocou num assunto muito importante, que é a questão da boa-fé. Não só a boa-fé.
o novo código, para funcionar bem, ele pressupõe uma mudança de cultura. Cultura das partes, cultura dos advogados, cultura dos juízes, cultura dos promotores. Por quê? Porque ele está todo fundado na ideia de que as partes têm condição de se conciliar, de fazer acordo. Hoje em dia, o acordo é considerado como a melhor solução para qualquer litígio. E o código está todo fundado nessa ideia de acordo. Como, por exemplo, nós temos, inclusive, a possibilidade de acordo de advogados por questões processuais. Eu posso não acordar com você que eu tenho que te dar uma indenização, mas eu posso acordar com você que o meu prazo para a defesa será X em vez de Y, que possivelmente a gente não tenha que recorrer, ou que tal prova não será produzida. Na verdade, os limites desse acordo processual, nós damos o nome disso de acordo processual, eles estão sendo muito debatidos. Esse limite está sendo extremamente debatido, é algo que nós vamos ter, uma ideia que nós vamos ter que sedimentar ainda, vai levar tempo. O código antigo vigiou por 40 anos, mais de 40 anos, e até hoje se discute muitas questões dele. Lógico, esse novo código, para se implementar, para se efetivar, ele levará aí, no mínimo, penso eu, aí, de 5 a 10 anos, para mais talvez, mas o importante é nós já termos a ideia que nós teremos de ter uma profunda mudança de cultura. Isso aí é imprescindível, senão esse novo código ele não vai obter o resultado pretendido. Eu acho interessante a gente fazer essa análise crítica, porque eu acredito que mais importante do que a velocidade é a direção. E, de fato, a sociedade brasileira, os juristas brasileiros, o poder legislativo também, que trabalhou, se envolveu nessas questões, mudou a direção, caminhando para, pelo menos, uma tentativa de satisfazer e, de fato, fazer justiça. Dentro dessa questão, Michele, da implementação, da discussão acerca da viabilidade ou não, dessas questões que o professor Otávio acabou de colocar aqui, é importante a gente fazer uma análise, porque existem alguns direitos que são indisponíveis. Como é que você vê isso, essa liberdade que as partes terão dentro de um processo? Ela pode ser a qualquer custo, a qualquer preço? Ou de fato você acredita, já fazendo uma análise do que você tem visto até aqui no curso de Direito, que isso vai ser difícil ou que de fato tem que se dar essa liberdade para as partes processuais? Como é que você entende, como é que você enxerga isso? Professor, eu acredito que a questão do acordo processual, se bem trabalhado, só tem a trazer benefícios. Porque a cultura hoje de vamos ajuizar uma ação, infelizmente é de briga, né? Eu estou contra a outra parte. Nós já falamos isso. Você ajuizou a ação contra quem? Então, eu acho que se bem trabalhado, isso vai ser muito bom, porque vai mudar não uma questão, não só a cultura no âmbito jurídico, mas a cultura no âmbito social geral. Eu acho que isso vai ser muito importante. E essa questão da liberdade das partes poderem dispor os seus direitos, eu gosto de acreditar que isso vai dar certo. Mas o juiz ele vai ter que ter o seu poder de instrução sempre, para que uma parte ou a outra não saia mais lesada, porque, embora trabalhamos a boa-fé, não podemos esperar sempre o bem das pessoas. Então, assim, limitação é importante e isso vai depender do caso concreto, vai depender de como isso vai ser trabalhado. Interessante, porque dentro dessa ótica, as pessoas envolvidas, elas precisam, de fato, caminhar rumo a essa conciliação que se busca tanto. Nunca se falou tanto no nosso país em conciliação, mediação e arbitragem. E a gente percebe que isso não é à toa, isso não foi tirado do nada, isso é uma tendência, diria eu, internacional, que a gente percebe que tem ganhado força cada vez mais aí na sociedade jurídica internacional, e isso tem reflexo aqui no nosso país. Eu queria dar a oportunidade agora, nós temos um aluno agora que quer nos fazer uma pergunta aqui, diante desse assunto que nós estamos debatendo aqui. Professor, meu nome é Lucas, eu sou do 6º período B de Direito,
E toda vez que a gente fala das alterações do novo Código de Processo Civil, surge essa dúvida. Qual a importância da modificação das alterações do Código de Processo Civil atual? Muito bem. Bacana, professor. Como eu já disse antes, essas atualizações, porque na verdade não são alterações, nós temos um novo código, um conjunto totalmente diferente de normas. É lógico que o código antigo não foi completamente abandonado. Muitas ideias do antigo código foram aproveitadas nesse novo código. Mas essas modificações, essas nuances novas, essas questões novas desse novo código, elas são extremamente importantes para atualizar o procedimento, o curso do processo, conforme o nosso estágio atual de evolução da sociedade. Isso é muito importante nesse sentido. Muito bem. A gente percebe que a dúvida ela existe. E essas dúvidas elas precisam ser respondidas. E nós vamos trabalhar isso dentro de um contexto jurídico, mas também de forma clara. A intenção desse programa é trazer para você também, que está nos assistindo aí em casa, uma compreensão. Não adianta nada a gente discutir o direito, sendo que aquela pessoa que é a utilitária do serviço, ela não entende do que a gente está falando, não é, professor? Sim, sim. É difícil para quem é da área jurídica falar numa linguagem menos técnica. É um pouco complicado isso. A gente tenta utilizar um linguajar mais acessível, mas nós não temos como deixar de levar em conta as questões que são do nosso dia a dia. É muito difícil isso realmente. Eu só queria mais uma vez retornar à colocação do aluno e complementar dizendo o seguinte: eu tinha dito que esse novo código ele veio também para responder às demandas da nossa nova Constituição: contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo. Todos esses princípios eles foram de fato consagrados nesse novo código. Só para você ter uma ideia, hoje, com o código antigo, qualquer questão que o juiz veja, ele pode decidir no momento. Com o novo código, o juiz, antes de tomar uma decisão, mesmo que seja sobre uma questão que a gente diga de ofício, ele terá que ouvir as partes. Algo que antes ele podia fazer sem ouvir ninguém, porque ele entendia que aquilo era o correto, e poderia até sim estar correto, da forma que ele pensou, mas com o novo código ele primeiro vai ter que ouvir as partes. Isso porque está atendendo a um comando da Constituição, que é o contraditório e a ampla defesa. Muito bem, muito importante essa observação, esse acréscimo. O programa Questão de Direito volta já já. Não saia daí, a gente continua discutindo o novo CPC.